Roberto Gambini, o Projeto Efesto se sente muito honrado com a sua presença aqui. E diante desse mito, desse deus grego que forja armas e artefatos, que na verdade Hefesto é um grande ourives dos deuses, E sendo esse ourives, apesar de ser um deus coxo, mas ele é casado com Afrodite, deusa do amor, deusa da beleza. E, portanto, a gente considera que, ao dar o nome para esse projeto, a gente considerou justamente fazer a relação entre funcionalidade, encanto e potência de Hefesto nesse momento que a gente está atravessando. E nessa perspectiva, nós estamos em busca de novas ferramentas para desenvolver a prática analítica. E a nossa iniciativa foi motivada pela impressão de que há algo a ser forjado diante dessa crise humanitária, técnica, que a pandemia da Covid-19 trouxe para nós, um grande desafio. E gostaria, então, primeiramente, de saber como é que você está enfrentando essa questão, como é que você está pensando em relação a essas questões aqui que eu coloquei agora. E, na sua perspectiva, se há algo a ser construído, a ser potencializado como ferramenta de trabalho para esses novos tempos que estão sendo anunciados, por essa situação. Meus caros, Nina, Igor, Silvio, estou aqui de coração com vocês. Num primeiro convite, eu senti que eu preferia ficar quieto no meu canto, mas apesar de parecer que todos os dias são iguais, alguma coisa subterrânea está andando e ela vai mudando. E daí eu senti que eu queria aceitar o convite, e aqui eu estou com vocês e vou tentar, enfim, expressar o que eu tenho vivido, o que eu tenho refletido, o que tem se passado comigo como pessoa, como analista, o que eu estou vendo com meus pacientes, etc. Primeira coisa é que eu vi que o nosso ofício, porque eu não chamo de profissão, eu chamo de ofício, ele é tão frágil, ele é tão solitário. Eu nunca tive secretária, eu trabalho há 40 anos, eu nunca tive secretária. O que eu tenho? Um lugar para sentar, para receber, lápis, papel para anotar, um telefone. Fragilíssimo, se a gente fica doente, a gente não pode trabalhar, é só nós, E isso revelou ter uma potência enorme, porque a gente continua trabalhando exatamente como a gente fazia antes. E pessoas que tinham grandes aparatos, grandes apoios, estão impedidas. Imagina as áreas que estão impedidos de trabalhar, e alguns falindo e tal. E nós aqui quietinho fazendo, graças à tecnologia, com a qual eu não me dou muito bem, mas eu sou gratíssimo a ela, porque eu comecei a atender na minha casa. Então, eu tenho vários ambientes, eu mudo de lugar, e meus pacientes entraram na minha casa porque eu mostro aqui, aqui está não sei o quê, meu cachorro, de vez em quando meu neto passa aqui. Isso é a quebra daquele velho paradigma, especialmente da psicanálise, E eu entrei na casa de todo mundo. E isso aumenta, são dados cognitivos para mim, sabe? Eu ver aí onde você está, onde cada um está, essas coisas. E às vezes,
quando é por FaceTime, a pessoa fica andando e fala, olha, aqui é a minha cozinha. Eu achei isso fantástico, né? Assim, para começar por aí. Mudou um pouco o desenho tradicional da relação analítica, porque estamos ao ar livre, eu mantenho sigilo ao ar livre, que é muito interessante, né? E tem mais informação, à vontade de oferecer, assim, você quer experimentar? Isso aí eu achei muito bom. O que eu quero dizer com isso? A fragilidade, de repente, mostrou que ela é uma potência e a gente continua fazendo o que a gente fazia antes. Eu não vejo diferença nenhuma. Eu já estou tendo pacientes que me procuram, a gente nunca se encontrou, e no primeiro encontro já eu estou conhecendo a pessoa, ela está me conhecendo, então, que trabalho nosso, né? Parece que é uma coisa que faz assim, ela que é nada, ela está firme. Eu acho que a terapia vai se reconfigurar como algo muito demandado, já está sendo, e eu acho que vai ser mais. Ela vai ser percebida de outra maneira. Para que serve uma terapia e, dentre todas, a análise junguiana, né? Bem, a minha primeira reação, em março, né? Eu vou falar para vocês, é um pouco o meu mito pessoal, mas é claro que vem da herança junguiana. A minha primeira percepção foi a seguinte: a vida surgiu no nosso planeta há 3 bilhões e meio, 3, qualquer coisa, não sei bem. Quer dizer, o planeta Terra surgiu há uns 4 bilhões de anos e 3 bilhões e meio, digamos assim, houve aquele momento na água do mar onde criou-se uma centelha de vida e a vida começou a evoluir a partir de então. A vida não foi destruída. Vida e natureza, para mim, é a mesma coisa. A vida e a natureza, elas passaram por mutações, surgiram coisas novas, desapareceram, mas ela não foi destruída. Quer dizer, a força de conservação, de autopreservação da vida tem vencido. Não está dito por ninguém que a vida é imbatível. Ela pode até ser extinta, mas o planeta passou por uma série de coisas, né? A gente estuda isso, terríveis glaciações e choque com meteoros e isso e aquilo, e a vida continua, a natureza continua. Então, a natureza tem uma lei interna, né? Eu gostaria muito de saber qual é, eu não sei qual é a lei interna da natureza, mas me fascina, a gente sabe meio intuitivamente, o Jung gostava de falar muito disso, os alquimistas falavam muito disso, né? A sabedoria da natureza, né? A lux naturae, aquela luz verde que é a sabedoria da natureza, que é a grande força motriz da alquimia ou até do pensamento junguiano, né? Então, no decorrer da evolução da nossa espécie, do Homo sapiens, sabe-se já bastante bem que houve uma evolução no nosso cérebro e uma das funções era a função de criar mitos e símbolos e entendimentos, né? Então, uma das primeiras criações mítico-espirituais era o poder extraordinário da natureza, do sol, da noite, do raio, da água, da tempestade, da vida vegetal, da vida animal, né? Então, a natureza era a força soberana, ela era a força divina que aparecia como a Mãe Terra, o Deus Pai, as primeiras divindades que não eram nem antropomórficas, né? Mas era aquela luminosidade que a soberania absoluta da natureza sempre teve sobre o ser humano.
né? Então, era aquele temor e aquela reverência, aquela invocação e aquela gratidão, porque a nossa vida é a natureza é que... Então, sempre houve uma relação entre, eu vou falar só do Homo sapiens, né, com a natureza, que era uma de compreender que havia algo supremo, incomensuravelmente poderoso, que é o que cria a vida e a morte e que cria tudo. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de uma maneira do ser humano se relacionar com a natureza. O que aconteceu, e foi bem lá para trás, é que o ser humano começou a desafiar um pouco a natureza. Um pouco a desafiar, um pouco a ver até onde podia desrespeitá-la, digamos assim. E isto tem a ver com as conquistas tecnológicas. Por exemplo, a agricultura é um desafio à natureza, né? A domesticação de animais é um desafio à natureza. Toda a tecnologia que transforma a natureza, transforma a argila em panela, que permite aquecer a água no fogo, todas essas coisas, tem um lado que é uma colaboração com a natureza, mas tem outro que era o começo de uma rivalidade para ver se, no fundo, esse ser inteligentíssimo que é o Homo sapiens não seria capaz de fazer a natureza trabalhar para ele. E sim, fez os moinhos de vento, os moinhos de água, ou a força do vento, o próprio fogo domesticado. Então, é uma época histórica em que tá bom, mas, né, o ser humano fez o que nenhum outro ser fez, que era uma tentativa de rivalizar, aproveitar-se da natureza, transformá-la, e agora vamos dar um grande salto. E nós chegamos na contemporaneidade, onde o quê? Cria-se vida numa proveta, cria-se inteligência artificial, cria-se toda essa coisa, tudo, né? Você cria luz artificial, você cria, enfim. Estou sendo muito impressionista aqui, mas acho que vocês acompanham a ideia. O que eu vejo para chegar onde eu quero chegar é como foi mudando o relacionamento da criatura com o Criador. Eu não estou falando de Deus, eu estou falando da natureza nos criou, nós somos a criatura da natureza, e de repente a criatura cresceu muito, parece até a questão de Mefistófeles, né? Como se nós fôssemos fáusticos de fato, e nós queremos descobrir os segredos da natureza. Eu quero ver a chave, eu quero comandar a gravidade. Então, nós inventamos máquinas de voar, nós aceleramos o tempo, e agora estamos no apogeu das coisas incríveis que a tecnologia faz, desde a nanomedicina, aquele reator lá de Campinas, e as naves espaciais, etc, etc, etc. Porém, eu acho que o homem extrapolou. E ele saiu do lugar que lhe cabe na ordem das coisas. Essa ideia de ordem das coisas é uma ideia indígena da antiguidade clássica, do Oriente. Há uma ordem das coisas. Você pode dizer que o Sol domina tudo e tudo gira em torno. É uma hierarquia de potência, não é uma hierarquia política, é uma hierarquia de onde emana a grande força, né? De onde emana a vida, né? Mas o homem sapiens, ele foi crescendo em arrogância, ele foi crescendo em hubris. E nos dizem os mitos indígenas, ou gregos, ou hinduístas, há um ponto em que o homem vai ser punido porque ele atravessou a linha e ele quis entrar, por exemplo, em alguns mitos na imortalidade, ele quis competir com os deuses, isso é uma coisa grega, né? Mas em outros mitos, o homem saiu do seu lugar e ele passou
na sua arrogância, na sua húbris, ele passou a desafiar, a desrespeitar, a não observar mais as leis da natureza, começou a interferir nelas. E eu diria, de maneira leiga, que uma lei da natureza é a autopreservação de si mesma. A natureza se transforma, se renova, né? Uma floresta pode queimar, ela brota de novo. A Terra, o planeta já passou por inúmeras transformações, mas nunca a natureza desapareceu. Espécies desapareceram. A nossa, é bem provável que desapareça. O planeta vai continuar. Mas então, estamos chegando num ponto crítico. Sabemos que essa não é a pior crise, a pior é próxima, talvez é daqui a uns 50 anos, que está no jornal de hoje, está no Estadão, pesquisa sobre elevação do nível do mar com muito mais precisão, mas para eu não perder o fio da meada. Nós não podemos projetar traços humanos na natureza. Isso daí, a mitologia faz isso. Mas a natureza ela não é nem boa nem má, ela não tem ética. Isso é uma coisa nossa. Não vamos. Mas ela tem. Isso de autopreservação é um fato empírico. E as famosas leis da natureza, sei lá quais são. Uma é a adaptação, capacidade de se transformar. Bem, aqui eu vou ficar um pouco esotérico. Eu acho que a natureza percebeu que o ser humano estava indo um pouco longe demais, porque já estava interferindo na qualidade da água, na qualidade do ar, na qualidade da terra, na qualidade da flora. Interferindo. Como se tivesse sido aceso um sinal de alerta. Nosado fala assim, né? A natureza percebeu que o negócio está indo longe demais. Mas ela não é como Yahvé, que pune. Agora eu vou fazer um dilúvio porque vocês não me respeitam. Não, isso é projetar uma coisa humana. Não vamos projetar nada. Então, você é esotérico. Simplesmente aconteceu uma coisa que é o início da vida, que são as mutações. O protozoário de mutação em mutação virou um elefante. Uma mutação, sim, como sempre há. E aí um vírusinho vagabundo, ele sofre uma mutação. Eu não vou dizer que isso foi intencional, um plano para punir o homem que ficou arrogante e tal. Digamos, é o jeito que a natureza faz, porque sempre há mutações. Não vou dizer que ela é intencional, mas ela ocorre. O coronavírus é mais destruidor do que a bomba de Hiroshima. A bomba atômica, que a natureza não deve ter gostado muito, porque o átomo, o nitrogênio é natural, etc. O Mefistófeles, o Fausto, que foram lá mexer, né? A bomba atômica ficou lá quieta, foi usada em Nagasaki, foi usada em Hiroshima, mas hoje a bomba deve ser 1000 vezes mais poderosa, ela destruía tudo. Mas não foi usada. O vírus é invisível e ele é mais poderoso. É desse jeito que ele faz o que ele está fazendo. Como eu não acho que isso é uma punição, o que eu acho é que isso faz as pessoas que querem ver um mito acontecendo ou tentar ver um sentido como eu tentei. Onde que eu chego? Eu chego assim. Isso eu falei para todos os meus pacientes no começo. Está na hora de nós abaixarmos a cabeça. Está na hora de nós reconhecermos que esta famosa civilização genocida, ela pegou um caminho que vai dar num abismo. O único jeito é perceber, volta para trás e pega outro caminho. Porque o caminho de destruição que a humanidade estava seguindo em nome de lucro ou produzir tecnologias, ele é um caminho genocida e suicida. Então,
Nós temos que abaixar a cabeça e tentar reconectar com a natureza de uma maneira muito humilde, que não tem manual, mas fica olhando para uma árvore um pouco, alguma coisa pode acontecer dentro de você. Então, eu acho que a função intuição e a função sentimento deveriam vir para a tona. O Jung dizia que a função sentimento é a função mais reprimida na sociedade moderna e a intuição um pouquinho menos. O que nós precisamos agora é, de alguma maneira, permitir que emerja a função, a dupla, função sentimento e função intuição, porque elas trazem uma nova percepção, uma nova maneira de olhar. Uma é a que dá valor ao que merece ter valor, a natureza, por exemplo. E a outra é uma cognição intuitiva. Não é poética, é quase como que será que as árvores da Amazônia estão sentindo? Então isso nos põe de joelhos e nos faz começar. Aí pode entrar o pensamento, aí pode entrar a sensação. Nós estamos, meus caros, mas não é a humanidade inteira. Eu acho que é no máximo uns 15%. Nós estamos gestando o que há de vir. Mas como nós estamos gestando, não dá para dizer o que é, como numa gestação ou a gestação alquímica. Você não abre o forno antes da hora, mas eu intuo que nós estamos gestando. Não é o novo normal. Como será um reatamento amoroso com a natureza? E o que isso significa em termos de cultura, em termos de maneiras de viver? Eu digo assim, eu creio que talvez um número, uma massa crítica não desprezível, esteja gestando e depois vai implantar e pôr em prática o quê? Uma substituição de um arranjo arquetípico por outro. Eu posso falar um arranjo arquetípico, ou eu posso falar um arranjo de pilares da civilização ou de valores. Então, para falar simples, nós poderemos propor que se substitua o egoísmo pelo altruísmo, o enriquecimento pela destruição com o enriquecimento pela conservação, o acúmulo e a distribuição, o privilégio e a oportunidade generalizada, a indiferença e a compaixão, a separação entre mim e o que é diferente de mim e a percepção que o diferente de mim e eu somos iguais. E aí a gente então é como se eu visse assim uma lista aqui e outra aqui. Eu prefiro falar assim do que falar em arquétipos, mas certamente há arquétipos aqui, mas isso eu deixaria para o Jung falar quais que são, né? Eu sei que, tenho certeza, nós, um grupo nosso, está indo exatamente nessa direção, mas eu vou dizer para vocês, eu estou com nojo de 85% do povo brasileiro. Eu, que a partir dos anos 90, quando eu falava de alma brasileira, eu dizia que a melhor coisa que o Brasil tinha era o povo brasileiro, influenciado pelo Darcy Ribeiro,
E pelo meu contato com o Nordeste, com os índios, com tudo, eu dizia a melhor coisa que tem no... Hoje eu não posso dizer isso. Uma parte do povo brasileiro é a pior coisa que tem no Brasil. E eu acho que isso estava lá, não é que isso apareceu de uma hora para outra. Eu acho que há um momento que a sombra vem para fora e ela é assustadora. Eu acho que é uma boçalidade brasileira, há uma falta de sentimento, de compaixão, é uma treva. Eu acho que a palavra é enojado com o que eu vejo. Mas chutando, eu acho que há uns 15% que estão mais ou menos nessa linha, e eu acho que há uma gestação coletiva, e chegará o momento, ou talvez já está chegando. Vejam, agora eu vou dar uma coisa bem banal. Quase todos nós, e ninguém combinou por WhatsApp com ninguém, isolamento, cada um chegou para as pessoas que lhes auxiliavam. Eu tenho uma funcionária maravilhosa, há 20 anos, e uma outra que vem de 2 em 2 dias. Eu moro numa casa grande, eu cheguei para elas e falei assim, vocês não saiam de casa, vocês vão receber o seu salário igualzinho, e tenho certeza que pessoas que têm os nossos valores fizeram isso. Bem, ouçam o que chegou aos meus ouvidos. Uma senhora, que por acaso eu conheço, uma mulher lindíssima, chiquérrima, cultíssima e multimilionária, casada numa família das mais ricas do Brasil, ela chegou para os seus 8 ou 10 funcionários e disse assim, bem, agora vocês já podem começar a repor os dias que vocês não trabalharam. Vocês podem trabalhar mais 1 hora por dia ou sábado. Quando eu ouvi isso, falei, não tem limite o asco que você pode sentir pelas pessoas. Quer dizer, como que passa numa pessoa milionária encarar que aquilo que foi feito não era um mínimo ato de solidariedade, mas que depois ela é a cobrar. E as pessoas vão o quê? Falar na delegacia? Eles estão morrendo de perder o emprego, claro que vão, digamos, trabalhar no sábado, em vez de trabalhar 7 horas com 1 de descanso, vão trabalhar, porque ela fez uma conta. Isso é apenas um exemplo para mostrar que tem uma parte, eu não estou com essa parte. A minha peneira ficou fina, meus caros. Nina, Igor e Silvio, eu estou muito intransigente. Tem pessoas do meu passado que fazem parte do meu passado, eu não quero mais nem ver na minha frente. Eu não quero me relacionar. Tem um tipo de gente que quer fazer terapia comigo, eu já digo não de cara, eu não quero trabalhar para um certo tipo de gente. Então, a minha peneira ficou mais estreita, passa menos, ela retém mais coisa, o que passa é menos, né? Mas o que passa ficou ainda melhor, porque se eu estou com alguém, eu sinto que eu estou mais presente do que eu estava antes. Se eu olho para o que eu tenho, eu sinto uma gratidão, um amor. Eu acabei de comprar uma filhota, uma fêmea de pastor alemã, para minha filha e para o meu neto, porque ele é filho único e minha filha estava com um pouco de medo, que tentei nos assados. Eu comprei isso, ela veio aqui, eu mostro. E eu olho nos olhos daquela cadelinha, ela me comove. Eu falo, mas que maravilha, eu tô mais sensível, será que eu tô? Então, tem umas emoções que ficaram melhores ainda, mas eu fiquei esquisito. Eu comecei a ler com 7 anos de idade, eu nunca parei de ler na vida, eu adoro. Desde março eu não consigo ler um livro. O livro não me pega. E eu vou eu tenho um monte de livro na casa, que não é para parecer que eu sou intelectual, não. É porque eu sempre adoro livro. Eu falei, não é possível, deixa eu ver, literatura latino-americana. Ai, Cortázar, não. Borges, não. Vargas Llosa, não. Anca. Então, deixa eu ver aqui literatura
Bom, né? Deixa eu ver, eu vou ler Dostoiévski. Não, que Dostoiévski? Vou ler Guimarães Rosa. Eu não quero. Eu adoro a Clarice Lispector. Não estou com vontade de ler Clarice Lispector. Eu não estava com vontade de ler nada. Eu pegava um livro, me deram um livro sobre aquele que escreveu Por que Nietzsche Chorou, é um do Spinoza. Você vai adorar esse. Eu li 3 páginas. O livro não me pegou. Eu falei, estou esquisito. Eu adoro ouvir música clássica, eu não tenho vontade de ouvir música clássica. Estou fazendo umas gororoba na cozinha, que eu falei, que me deu? Eu jogo fora a comida, porcaria, comida. Estou esquisito. E eu falo para todo mundo, observe como este momento histórico te afete. Nas minhas sessões eu digo, não, eu quero saber, não oculte, eu quero saber onde você ficou esquisita, o que funcionava e não funciona, porque, por exemplo, o meu sistema de relaxar depois do trabalho, de ter prazer, não funciona. Eu sempre trabalhei muito. Eu venho a pé, meu consultório é perto, né? Então, eu nunca trouxe problema de paciente para casa. Isso eu aprendi na minha análise com o Firtz. Ele fala, o teu trabalho tem que ficar no consultório. Se você está levando, é porque você não fez direito. Então, eu terminei, eu venho cantando na rua as músicas que eu estou querendo aprender. Vocês podem achar besta, mas isso me relaxava. Eu chegava, minha funcionária deixava uma sopa, que eu adoro sopa, eu esquentava, sentava na frente da televisão para ver o noticiário. E eu já estou relaxando. E depois eu ia para o Arte 1, para o Curta, via um filme, ou lia um livro, ou falava no telefone, pronto, relaxei. E no fim de semana, eu saía com as pessoas que eu gosto, ia no teatro, bebia, fazia. Nada disso está funcionando. Eu não aguento mais ver Netflix na minha frente, eu não gosto daquela estética daqueles filmes, eu nunca fui de beber muito vinho. Essa semana eu tomei uma garrafa de champanhe inteira sozinho. Eu tomo uma garrafa de vinho inteira. Não enquanto eu estou trabalhando, mas o último paciente até eu falo. E daí ele vai lá, pega uma cervejinha e brinda, vai, vamos relaxar. Eu nunca fiz isso, eu nunca bebi uma gota de álcool quando eu estou trabalhando. Para mim isso não combinava, não precisava. Agora eu falo, o que eu faço? Deixa eu tomar. Bom, por quê? Porque não apareceu um jeito sabe a homeostase? O meu equilíbrio, eu estou precisando um pouco de prazer, eu estou precisando de um pouco de relaxamento, eu não faço esporte nenhum, eu fazia massagem, teve que parar a massagem, e as horas puta, o que eu tenho? Tá chato, tá esquisito. A gente fica esquisito, mas a gente pode ficar profundo. Nós, junguianos, temos que ficar profundos. Pega o teu mito. Nós não podemos ter medo disso. Depois a gente depura. Como herdeiros do Jung, o Jung falava o que ele achava que estava acontecendo no planeta. Lembra? O medo que ele tinha da bomba atômica. Lembrem disso? E ele sempre tinha alguma coisa para dizer. Eu fiquei muito decepcionado com meus colegas do Instituto Jung, porque eu não acho que o que eles disseram está à altura. Claro, ninguém está à altura, mas não é questão de estar à altura do Jung. Vamos falar algo que esteja à nossa altura, né? À altura da nossa filosofia de vida, da nossa maneira de trabalhar, né? Então, pronto, falei. Maravilha, maravilha. A gente precisa ficar consciente de como a gente está, senão a gente está perdido, né, Cíntia? Sim, Parece que tem uma dificuldade no posicionamento, né, Gambini? Assim, entre nós, junguianos, a gente, em alguns grupos, a gente sofreu um pouco isso, né? Assim, que quando a gente se posicionava, e aí vinha alguém e dizia assim, não, mas Jung é contra isso, Jung é neutro, né? E a gente
entrava em algumas batalhas, assim, por conta disso, né? E não é um momento em que não dá para a gente se posicionar, né? E você vê, até agora eu não falei de política, mas se vocês quiserem eu falo. Eu tava em outra coisa, né? Eu estou dizendo a função sentimento, a função intuição, o que veio, essa coisa de perceber a arrogância. Eu não vejo ninguém falar isso. Claro, o jornalista não vai falar isso, né? Eu não fico assistindo 1.500 palestras, talvez algumas pessoas falem. Mas o Luigi Zoya escreveu um livro maravilhoso sobre a história da arrogância. Eu aprendi o que era híbris com o Jung, eu não sabia o que era híbris. Né? Então, quando ele fala, né, na tragédia grega, a arrogância é o homem que saiu do seu lugar. Eu falei exatamente agora, o homem saiu do seu lugar. Então, né, a gente tem o que falar, não precisa procurar ninguém. Eu não estou citando ninguém, não estou nada, eu nem quero muito, porque brota. Eu acho que é uma reação. Gente, nós estamos numa servidão voluntária. Nós concordamos em que nos tirassem algumas liberdades de ir e vir, de receber na tua casa quem você quiser, de você transar com quem você quiser, de você não vai e você concorda, porque você é sensata. Nós não vamos aglomerar, não vamos. Mas eu falei, pera, eu fui privado dessas liberdades, então isso me frustra e isto me revolta. Não estou nem falando do Ministério da Saúde do Brasil, estou falando do fato da gente perder isso. Se me frustra e me revolta, vai ter um protesto. E eu sei qual é o meu protesto. Não me mandem fazer nada, porque eu não vou fazer. Gambini, você podia ler esse negócio e me mandar seu parecer? Ah, já não vou fazer. Você podia? Não podia. Ou eu mesmo me imponho, eu tenho o quê? Já não vou. Então, o meu protesto para tudo que eu não posso fazer é que eu não vou fazer aquilo que eu não quero. Agora, trabalhar eu quero. Agora, com vocês, eu quero. Mas tem coisa que eu não quero e ponto. E eu digo, eu acho que isso me mantém mais ou menos, eu tenho um caráter assim, e hoje a minha revolta é essa, mas eu obedeço tudo. Eu sou grupo de risco, eu tenho enfisema pulmonar, mas eu me sinto mais saudável do que nunca. Né? Me sinto, embora estou tendo que tomar Stilnox para dormir, porque o meu sono ficou muito... E é péssimo você não dormir, né? E o quê? E de vez em quando eu saio para andar, que o Pacaembu, onde eu moro, tem ruas que não tem ninguém, mas eu não estou. Um pouco de risco você corre, já dizia o Riobaldo, né? Viver é perigo. Então, não vamos nos isolar, que você consegue. Eu vivo com meu neto sai para andar de bicicleta, e ele fica... Eu corro um pouco de risco. Eu falo, se eu pegar o coronavírus e se eu morrer, é porque chegou a hora, não vou fazer nenhum drama. Mas não quero pegar, porque eu quero participar desses 15%. Entendeu? Agora é a desforra. Aí nós vamos botar a boca no trombone. Agora tem que chegar o nosso lado de educadores. O meu problema é a consciência coletiva brasileira, que é de quinta. E nós temos um ângulo para mexer nisso. Eu acho que uma grande função não é já. Vamos esperar a hora certa. Nós temos que pôr a boca no trombone. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu vai ficar aquele 85% que já era horrível, vai ficar mais horrível ainda, não é? Então, nós estamos gestando algo. Vocês não acham? Sem dúvida, é por aí mesmo. E vocês me põem, me convidam para entrar no vulcano, né? No vulcão do Hefesto, lá dentro. Né? O Vitor trabalhou isso maravilhosamente, né? Um analista isolado, é como se ele estivesse lá naquela caverna. Então, eu sou muito próximo dele. Ele falou para mim, Gambino, eu não quero falar o curador ferido, eu quero falar, como é que é? O criador ferido.
Eu achei maravilhoso, né? Maravilhoso. Não, criador ferido. É o Como é que é? criador Criador. ferido. Não é o curador, é o Não, o criador. criador. É bacana. Inclusive, Então, Gambini, na entrevista que ele nos fez aqui, que ele nos concedeu, o título dessa entrevista tem essa expressão criador ferido. eu acho que isso é lindo, É uma alcunha muito bom. brilhante, é uma alcunha brilhante. Portanto, nós, no nosso isolamento, na nossa solidão, nós estamos feridos criando. É tão Mas bom o que nós ouvir estamos você criando? falar assim. Receita de pão, como fazer não sei o que em casa. É isso que nós estamos... Não. Nós estamos criando uma proposta de uma civilização baseada em outros pilares. Nós estamos propondo uma troca de um conjunto de valores pelo seu oposto. E isso nós temos que falar e nós temos que pôr em prática. Em prática. Vocês não sentem? Eu estudei sociologia no começo. A gente é sensível ao sofrimento humano, à pobreza brasileira, à injustiça social, à falta de resgate histórico com a população afrodescendente, indígena e rural brasileira. Eu estou mais ainda. É muito bacana ouvir você falar assim, porque esse projeto nosso nasceu justamente desse grupo de estudos que Silvio coordena, que é o Jung in Politics, de Odajnik, né? E a gente começou, eu, Igor e Silvio, a gente começou a ficar incomodado, né? Até esse incômodo que você relatou aí, né? Ter diferenças, coisas diferentes acontecendo dentro da gente, né? Com essa realidade social louca que está aí, e a gente resolveu, então, vamos ouvir outros analistas, né? Vamos saber o que as pessoas estão pensando, porque o trabalho da gente é esse trabalho muito solitário. E a cada entrevista que a gente faz e que a gente ouve é um bálsamo, né? Porque a gente se sente como, sabe aquela coisa assim, sabe? Ninguém solta a mão de ninguém. Eu acho que é assim que a gente se sente, né? Eu estou me sentindo junto, viu? Eu tenho me sentido, eu sou analista e estou falando, alertando. Agora estamos entre colegas. Isso daqui também dá uma forcinha, viu? Porque unidos venceremos, né? Nós temos muitos pontos que nos unem. Com alguns não, com aqueles que não têm, eu não vou estar junto. Mas nós estamos juntos, porque isso vai criar uma força, né? E, olha, eu acho que até mudou a minha maneira de praticar análise, porque eu digo mesmo assim, para cada um, o que você quer implantar de diferente quando as coisas não forem tão graves? Não vou dizer quando voltar ao normal. Me dá arrepio isso, que eu não quero que volte normal. Aquele normal lá estava cheio de... Quero que volte. Nós queremos implantar um novo normal. Nós queremos mudar, nós queremos mudança, né? Então, eu acho que a gente se observando e tentando compreender o que é essa pandemia, eu daí provoco, falo, o que você quer que mude na sua vida? Por exemplo, uma paciente minha, que é uma mulher linda como você, e que sempre... Ela virou para mim e falou assim, Gambini, como eu gastava dinheiro com roupa. Agora eu falo, mas eu não preciso comprar tanta roupa. Eu nunca economizei tanto dinheiro como agora. Minha conta bancária nunca teve tão boa como agora, porque eu gastava assim, né? Eu não sou perdulário. Mas comia fora todo dia. Eu falei assim, vamos mudar os hábitos de consumo? Já está dito aí, vida simples, menos coisa, reaproveita, cria. Eu tenho certeza que, se a gente quiser, agora o comércio vai detestar, problema deles. Porque tem a propaganda, tem o comércio, daquilo não seduz, daí a gente fala, se eu comprar aquilo, eu vou ficar mais atraente. É tudo uma besteirada única, nós sabemos que a gente é capaz de dizer, não precisa disso. Então, eu estou estimulando cada um a seu jeito a procurar dentro de si
caso queira, né? Se não quiser, eu já sinto que não está muito de alma comigo, né? Mas todos estão. Como que a gente pode começar a conceber, né, uma nova fase histórica? Em geral, as fases históricas mudam por causa de revoluções, né, grandes, do fim da Idade Média para o Renascimento, né, no século XVIII, as revoluções políticas que mudaram tudo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, no século XX, depois a Revolução Tecnológica. Agora não é revolução nenhuma, agora foi um vírus, que aqui no Brasil, a semana que vem, vai sair 100 mil mortos. O Brasil é o pior exemplo do mundo. Aqui está instalada a patologia no poder. E uma coisa, eu estudei ciência política, eu tenho um mestrado em ciência política pela Universidade de Chicago. Eu não vejo ninguém dizendo como a gente acaba isso que uma pessoa maluca, porque não tem teste de sanidade, de repente ela tem um poder incomensurável, Trump e Bolsonaro, por exemplo, porque o nosso sistema é assim. Isso devia ser um colegiado de várias espécies, nenhuma decisão, mas não é o Congresso Nacional. Podia ser os 3 poderes, digamos, um executivo, mas é um colegiado e ninguém manda em ninguém. E tem que ter especialistas e cientistas e tudo. Mas eu não vejo nenhum cientista político falando isso. Só existe partido. Partido. Olha, quando eu estudei Max Weber, dizia, é lindo. O que é a política? Política é a arte do possível. Olha que bonito. Política é a arte de alocar os recursos existentes com as vontades. Política é a arte da mentira. Política é a arte da dissimulação. Os caras no Congresso só estão pensando em como eles vão ganhar, como eles vão se livrar de processos judiciais e como eles vão se reeleger. Mas o papo, a gente ainda... Aquilo lá é uma pura falsidade. A política é a falsidade levada ao seu extremo poder. Será que eu não vejo ninguém pensando nisso? O que é uma revolução política? Já houve tantas, né? A democracia foi criada lá na Grécia, foi aperfeiçoada. Vamos continuar cá. E eu não vou falar assim, abaixo o capitalismo, porque é utópico, né? Vamos falar assim, vocês vão achar incrível? Quem deu um chacoalhão no Bolsonaro, no ministro, aquele lá do meio ambiente, foram os pesos pesados do capitalismo, dizendo assim, se vocês não cuidarem, a gente não investe mais aí. Porque é o jeito, é porque o que vai dar dinheiro são empresas que estão bem na foto, né? Que são autossustentáveis, que não emitem carbono para a camada de ozônio, que é isso. É porque o que dá dinheiro agora é isso, senão fazia do outro jeito. Então, eu acho que há uma certa dialética no capitalismo que ele não quer destruição, ele quer lucrar. Mas se para lucrar tem que conservar, então eu não me preocupo muito que tem que ser comunismo, porque comunismo também não resolveu nada. Mas os sistemas políticos eu não vejo ninguém falando. Está tão atrasado, está tão retrógrado que como que não há mentes preparadas para começar? Não cabe a nós isso, mas a gestar, né? Não é uma utopia, é uma proposta. Algum país, aí, nem que seja na Escandinávia, não sei onde, vai inventar, não é monarquia, não é primeiro-ministro, não é presidencialismo, é um comitê de notáveis. Pode ser eleitos ou sei lá o quê, não pode ser um. Você sabe, um dia me baixou um treco e eu escrevi uma carta para o presidente da República. E perguntei a alguns amigos, eu queria publicar no Estado ou na Folha. Eles falaram, Roberto, fica quieto, porque você não sabe depois esses negócios de rede, você vai arrumar sarna para se coçar,
Eu falei, não, mas então eu vou fazer uma proposta, reunir uma coisa para ser uma carta assinada por todos os terapeutas, porque eu não vi um negócio assinado, uma espécie de diagnóstico da psicopatia narcísica do Bolsonaro, que nós temos todos os critérios e cuidado até sugerimos a Vera Sá, não, Vera Sá é colega nossa, Vera Magalhães, ela fez um artiguinho, ela deve consultar alguns psiquiatras, e ela falou, olha, isto está no manual, isto aqui é psicopatia, e psicopatia é o seguinte, ausência total de ética, ausência total de compaixão, de reconhecimento, ausência total de compromisso com a verdade. Você pode falar uma coisa a outra e uma outra depois, porque o que o psicopata quer? Ele quer se dar bem à custa dos outros. E podemos ir mais além, né? E Vera foi execrada por isso, né? E sofreu aí esses Você leu robôs esse artigo todos. dela? Li, e Pois, inclusive depois o que ela sofreu de toda a rede pois é, bolsonarista, né? De pois é. atrás Mas eu não dela. direi como houve na época das diretas já, creio, ou do Collor, sei lá o quê, dos analistas, né, dos psicólogos e tal, deu bastante gente. Hoje não há, até porque, não vou citar nomes, mas há colegas nossos que apoiam. Sim. Nós tivemos uma luta no CFP, Gambini, né? No CFP foi difícil, né? Porque tinham É o chapas conselho, bolsonaristas, o Conselho Federal de Psicologia, tinham chapas aí é bolsonaristas, complicado, né? Aí é complicado inclusive esse da tipo. própria nora, né, de Bolsonaro, estava em uma delas, né? Mas também manifesto não adianta nada. Um dia sai no jornal e depois acaba, né? Mas eu sinto falta, é uma espécie de omissão, na minha opinião. Quer dizer, os advogados podem escrever, a nossa é meio detectar patologias, né? E essa tal carta que eu escrevi, está na gaveta aí para o Bolsonaro, era assim, senhor presidente, toda assim, mas era assim, o senhor deve ter muito medo dos seus monstros interiores, né? O senhor vê os seus monstros fora, mas o que é lá dentro do senhor que lhe dá tanto medo, que o senhor tem que atacar? Eu fui por essa linha assim, muito assim, manso, né? E dizendo, olha, nós temos algum conhecimento na nossa profissão, nós estamos ao seu dispor, se o senhor quiser, como dizer, era meio irônico o negócio, mas eu queria dizer que esse cara tem monstros dentro dele, que é a maneira que é o filtro pelo qual ele vê, então ele é um psicopata paranoico e bom, mas aí não fiz. Então, o que acontece? A pandemia causou, resumidamente, essas coisas que eu lhes relatei. Mas a situação do Brasil causa outra. Nós viramos os párias do planeta. Nós éramos o subdesenvolvido. A minha primeira palestra junguiana internacional foi no Congresso da EAP de 1995, em Zurique, que eu fiz uma palestra plenária chamada A Alma do Subdesenvolvimento. E que eu dizia, subdesenvolvimento é ser sub. Nós não podemos ser sub, nós podemos ser o que nós somos. Eu não peguei pela economia, fiz uma coisa muito bacana lá que todo mundo gostou, já está antiquado. O Brasil foi conquistando reconhecimento em várias áreas. Não é a mulata e o futebol. E muitas outras, porque o Brasil é pluriétnico, tem a maior diversidade do pool genético, a biodiversidade vegetal, animal, geológica, as maravilhas do Brasil, a literatura, a música, as pessoas, tem coisa muito maravilhosa. De repente, isso foi para o esgoto.
É inacreditável um desempenho presidencial. O da Ucrânia era o pior, o nó está pior. O mimetismo com o modelo americano, quer dizer, uma coisa horrorosa. O Brasil sempre foi um pouco macaqueador, primeiro da Inglaterra, depois da França, depois de Miami, mas agora, quer dizer, é uma coisa que nos, eu falava enoja. Agora a gente se envergonha, né, dessa decadência espera um pouco, decadência de uma construção de personalidade brasileira, aquilo causa uma vergonha em nós, né? Isto foi, sabe, joga bosta na Geni. O governo atual jogou bosta na imagem do Brasil perante o mundo. Isso dói. Isto dói. Quer dizer, não é culpa toda nem minha, mas nós somos brasileiros. E como é que você limpa? Limpa. Mas é perigoso, hein? Próxima eleição, de novo. E esses tantos aí que causam nojo e arrepio na gente, dá para limpar, dá para recompor muita coisa que foi destruída e que é muito importante no Ministério da Educação, da Saúde, do Meio Ambiente, etc., mas não tem nada garantido, né? Agora, o nosso amor próprio, eu não vou dizer que ficou ferido, ele ficou enlameado. Então, nós temos que fazer bonito, entendeu? Cada um de nós. O que nós vamos fazer vai vir com toda essa garra. Vai ter um negócio em julho do ano que vem, lá do Journal de Londres, né? Que me convidaram para falar. Eu estava até querendo tirar o corpo, falei, não, eu tenho que estar lá. Porque agora é tudo emparelhado, né? Ingleses e brasileiros. Eu não participei disso, me convidaram, eu resolvi aceitar. Ali nós vamos ter que mostrar o nosso valor, que nem fala o samba, né? Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Vocês não sentem isso? Eu sinto isso nas minhas entranhas, entendeu? Mexeram comigo. Agora, não é que eu vou me vingar. Nós vamos mostrar do que nós somos capazes, como junguianos, da nossa profundidade, da nossa coragem, da nossa criatividade, do nosso do caráter único. Também mexeu com a gente. Agora a gente... Gandhi é uma coisa tão louca, assim, como é que de repente Chico Buarque, um patrimônio, né, cultural maravilhoso, de repente Chico Buarque é vilipendiado porque eles vão na reputação da pessoa, né? E aí acabam com Chico Buarque. Chico Buarque está calado, né? Fernanda Montenegro, né? Então, assim, eles pegam determinadas figuras... Será que estão calados, hein? Pois é. Será que estão esperando, está faltando uma... Isso me incomoda. O Caetano nunca foi... Bom, ele processou o Olavo de Carvalho, que foi... Sim, e ganhou, né? Foi fantástico. Sim, acho que não está executado ainda, mas... Agora, eu sinto um silenciamento de uma voz altiva brasileira. Isso. Eu sinto isso. Há um silenciamento que eu não sei se é um acovardamento, se é porque está confuso e não se sabe. Gente, se a gente se junta, a gente sabe o que é a nossa linha. O que é? Primeiro, é uma postura de cabeça erguida, porque, sinto muito, não fomos nós que fizeram isso. Agora, desde Paulo Freire, que foi vilipendiado por ignorância, porque ele nem sabe quem é, com todo o resto, Raoni virou massa de... Raoni, que sobreviveu aos 89 anos, ele estava na UTI, né? É porque ele tinha ficado viúvo, eu acho que era luto que ele tinha, ele sobreviveu. Mas a minha amiga Carmen Junqueira, que é uma antropóloga das grandes, ela me disse, Roberto, eu estou perdendo todos os meus amigos indígenas, né? É duro para ela, tá? É porque há um genocídio dissimulado. Uhum. É um genocídio. É tipo assim, não põe a verba da FUNAI, tira os médicos, desativa o Instituto Chico Mendes, o INPE,
não pune mais quem está cortando madeira, não faz, que aquilo eles vão morrendo. Então, os pobres, os negros, os gays, os índios, é só não fazer nada, eles vão, é genocídio. E eu espero que isso seja severamente punido. Eu espero. Agora, o que eu não entendo é esse silenciamento. Eu ia te perguntar sobre isso. Assim, o que é que você achava que era esse silenciamento? Menina, eu não tenho uma resposta. Porque a gente conhece, a não ser que seja o medo desse ataque da mídia, porque a Fernanda Montenegro é uma mulher altiva, ela sempre falou, ela foi convidada uma vez para ser ministra da Cultura e não quis, né? Nós temos muita gente corajosa que fala, será que é medo ou será que as pessoas ainda não formularam o que elas têm para dizer? Eu tenho isso e o que virá depois. E eu tenho certeza que vocês também têm. Aqueles que têm o que dizer precisam um pouco se estimularem mutuamente, não é para falar uma coisa só, deveria ser até uma fala pluri, né? Porque nós somos pluri, agora não pode estar no campo da direita, daí não dá. Você falou isso e eu fiquei pensando assim, há um tempo atrás, assistindo um desses programas alternativos de política, né, um canal que eu gosto de assistir, o DCM, e aí o apresentador estava falando que tinha conversado com Jacques Wagner, que foi o ex-governador aqui da Bahia, né? E que ele perguntou isso, por que esse silenciamento da bancada da esquerda, né? O que é que está acontecendo? Até inteira. Exatamente. E aí, então, ele disse assim, a gente não sabe como lidar com esse... É o que me parece. a gente é isso. Acho que a gente não esperava, Gambini. Foi um puxar de tapete, assim, né? Tamanho que eu acho que talvez a gente ainda não conseguiu juntar os cacos para a gente conseguir ir em frente, né? Enfim, eu já ouvi essa Vocês dois coisa aí. acham exatamente dessa questão que eu acho que... Porque isso a gente não sabe, eu não me peço para falar, estou com você, eu também não sei. O que vocês acham, Igor? Eu tenho a impressão, Gambini, que a esquerda ela se alimentou ao longo da história brasileira das sobras da direita, e sempre foi assim. Eventualmente surgiu um governo de esquerda no país, que sempre foi de centro-esquerda, não propriamente de esquerda, com políticas mais essencialistas sociais, mas depois do impeachment, acho que se acovardou, né? Parece que querem voltar ao poder, mas sem ter entendido que processo radical que está acontecendo e sem reagir à altura. O Vladimir Safato bate muito nessa tecla, por exemplo. Ele é um cara que tem movimentado muito um movimento intelectual na USP, né? Que fala que a esquerda está perdendo o seu caráter radical da mudança, que é disso que a gente está falando, de uma revolução no sentido de revolução de valores, né, de revolução política também, porque como é que você faz uma equalização de atos políticos numa sociedade tão massacrada como a nossa? Está muito concentrado ainda, né? Então me parece que a esquerda não percebeu isso e ainda quer fazer o jogo da velha política. Essa é a minha impressão. Ela está no passado. E, Igor, eu te digo uma coisa, eu acho que há questões que não tem nada nem a ver com esquerda nem com direita, tem a ver com ética. Quer dizer, você sentir compaixão pela desigualdade social, para mim, não tem a ver com direita ou com esquerda, tem a ver com uma ética humanitária. Sim. Que é antiguíssima. Então, para mim, a ética é um apoio hoje, mais até do que as posições políticas. Eu acho que dá para unir sem pensar muito. Nós achamos que é antiético haver tanta desigualdade social, esse sofrimento humano, né? Isso não pode continuar. Isto junta. Então, eu iria um pouco pelo caminho dos valores, né? Mas também, diga você, Silvio, não precisa dar uma resposta. Por que há uma voz calada? Por que há algo que não está dito? O que você acha? Eu sinto que o processo que a humildade está levando
o discurso ainda não foi formulado. Aham. Eu acho que é um processo muito mais interno para resgatar os valores. E resgatar a ética, por exemplo, esse é um processo muito mais lento. Por quê? Porque a ética tem muito mais a ver com o ato do que com o discurso. Bravo. Enquanto não tiver ato, não haverá, o discurso fica vazio. Então, talvez seja até bom não ter ato. Porque é prematuro? Porque é prematuro. É. E porque não é que é bom não ter o ato, é que o ato ainda está em formação, Não, é a gestação, não é a gestação. está acompanhando o discurso. Entende? Agora, você falou humildade. Fala um pouquinho Não, mais. é disso que exatamente aquilo que você falou. Ou Sair seja, da a gente arrogância. sair da polaridade, da híbris, não? Da arrogância, né? E para sair da arrogância, que é o quê? É só ter o discurso, mas não ter a prática, né? Leva-se um tempo. Então, talvez a prática esteja no processo de ser gestada. Eu não sei, pode ser que seja por aí, né? Eu tô junto. Eu sinto que é por aí. Agora, isso não quer dizer que os atos pequenos não devam ser feitos. Eles precisam ser feitos. Por exemplo, o projeto EFESTA eu acho que é um ato simples. Sim. E é um ato pequeno, mas que tem uma significação porque estamos tentando ir além do discurso. Estamos usando do discurso, mas isto aqui é uma atitude. Uhum. Essa troca de ideias, esse aprofundamento, e é uma tentativa de atuar, mas a partir de valores, e não apenas a partir de uma ideologia. E valor não tem nada a ver com ideologia. Não tem nada a ver. A ideologia distorce a cognição, né? Exato, exato. Então, eu acho que a gente está num processo de descobrir como é que é ser o humilde. E se você disse que temos aí 15%, né, da população, 15% aparece muito pouco. Só que quando aparecer, o ato, a atitude que vem a ser essa coisa mais verdadeira, isso não vai, como diz, isso vai brilhar mais do que a luz, entende? Vai brilhar mais do que a luz, porque é pelos atos que vai se mostrar. Uhum. Então, eu acho que isso está sendo gestado, né? A gente está distante das comunidades carentes. Eu acho que nas comunidades carentes isso está acontecendo. É só pegar, por exemplo, o movimento do Sem Terra, né? Eles distribuíram mais alimentos do que as ações do governo para quem está passando fome. E em várias outras comunidades Sim, também. comunidades as favelas do Rio de Janeiro, né? Distribuíram testes. Em São Paulo, vem né? incríveis lideranças que surgiram nas comunidades para fazer cooperativas e distribuição e trabalho conjunto. Isso, está vendo? Na classe média, na classe não existe, ninguém está fazendo cooperação, trabalho lá. Eu acho que é bom você falar, a gente pode admitir que talvez a renovação venha da camada pobre, que era o que Jesus Cristo falava, não é? Eu acho que sim, eu acho que é por aí. É
Esse é o setor que está vivo ainda, que pulsa. Ela vem da humanidade que sofreu. Exatamente. Porque quem não sofreu, ainda não sofreu, a normalidade, não sei o que vai. lá. Exato. Sim, Exato. sim. Eu que é acho tão duro, né? 100 mil mortos. Nossa, isso é uma coisa... eu sinto como se as pessoas observassem isso como se fosse uma coisa abstrata, né? Assim, como se não fosse gente, é só número, né? Só que a gente atende os pacientes e a gente está vendo que as pessoas estão morrendo, né? E está tendo muito sofrimento, né? Nina, e a gente é incrível. Olha, quando caiu aquele avião com jogadores de futebol, nossa, morreram 200 pessoas, 200. E daí 100 mil parece que é abstrato. Isso. A gente vai perdendo a sensibilidade. Agora, o Bolsonaro tem alguma sensibilidade. Lembra quando ele falou: eu não sou Messias, eu não sou coveiro. Lembra E daí? aquele desprezo arrogante? Mas o que estava me vindo era uma coisa assim: a redenção do sofrimento é a mudança. E talvez ele seja gerado naqueles que têm um ponto que dói, como o Hefesto, que tinha a perna defeituosa. Não me lembro que ele era manco por quê. Quer dizer, aí a ferida não é o que permite curar. A ferida é que só é transcendida com mudanças, que é a criatividade. Pois é. Por que será? Surgiu aqui agora para mim. Pois é. Por que será que ele criava ferramentas? Porque ele sentia a falta de alguma coisa. Né? Ele mancava e ele como que pensava assim: peraí, o que eu posso fazer para os outros não mancarem como eu? É mais ou menos assim. E interessante, assim, né, com esse mito também, que é uma coisa que você fala, que tem a ver com as nossas origens, com as nossas raízes, né? Então, em uma das versões, ele foi alijado tanto pelo pai como pela mãe, né? Então, somos nós, né? Assim, que viemos dessa mãe índia, desse pai branco, né? E somos uns Zé Ninguéms. E aí vamos nos espelhar nos europeus, e, enfim, como você já falou aí, né? A cada época a gente se espelha em alguém, agora nos americanos. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente sempre considerar a nossa própria necessidade. Porque se a gente não perceber a nossa necessidade, a gente não percebe a necessidade do outro. Mas para perceber a necessidade pessoal, isso cria humildade. É isso que me torna humilde. Opa, peraí, eu conheço os meus limites. Eu sei no que eu manco. Tá? E se eu sei o que é mancar, eu quero ajudar o outro a mancar um pouco menos. Você sabe, Silvio, eu acho que precisa revitalizar a palavra humildade. Ela ficou velha. Parece uma coisa boba, humilde, uma coisa assim. Eu acho que precisa botar uma carga semântica na palavra humildade, por oposição à arrogância, porque a arrogância leva à destruição. Então, eu acho que a gente tem que descobrir camadas semânticas dessa palavra e começar a usá-la, e outras parecidas, entendeu? Porque não é inflação, né? Na análise junguiana a gente usa muito inflação, mas fica dentro daquele recorte: megalomania, complexo de superioridade. Nós estamos pegando uma palavra antiquíssima, né? Ela não está só no cristianismo, ela está, eu acho que em todos os sistemas religiosos, é a humildade perante a soberana força daquilo que é muito maior do que nós. Né? Senão você é um doido. Você não vai lutar com o trovão e você não vai lutar com... Né?
reverência por reconhecimento do nosso lugar. Exato. Porque nós somos muito pouco. Eu acho que isso daí é um topos que eu acho que a gente pode avivar camadas de significado e juntando isso com outras coisas. Porque um ideal da modernidade é a arrogância, né? Muita confiança em si, eu acreditar que tudo eu posso, né? Pensamento positivo. Você vê, se formou todo um grupo. Nós temos que desconstruir isso daí e mostrar que isto foi perdido. Era como o Jung dizia, acabou a era de peixes, vai começar a era de aquário. Acabou a era da híbris e agora tem que ter a era... A palavra humildade é uma, mas a gente pode dizer de nos colocarmos no lugar que nos cabe e não num que não é nosso. Ele é usurpado, né? A humanidade usurpou um lugar que não é dela. Exato. E nem percebe, e já quer retomar, quer dizer, a vacina vem aí, retoma exatamente. Lembra quando o Hugo falava restauração regressiva da persona? Agora parece que todo mundo está torcendo para a restauração repressiva da patologia. E não aprende nada, e não vê nada, e continua tudo igual. Né? Exato. Eu já pensei assim, se uma situação como essa não causou nenhum tipo de transformação, o que mais precisa acontecer? Né? É a do clima. Daí vai ser muito pior. E eu li no jornal hoje, gente. É um relatório científico sobre a elevação do nível do mar por causa de 1,5 grau a mais de temperatura vai fazer com que 250 milhões de pessoas, 1/4 bilhão do planeta, tenham que se deslocar, porque as áreas habitadas vão ser inundadas. Isso estava longe, mas eles estão dizendo que vai haver tempestades como a gente nunca viu, inundações, e, bom, já estamos vendo ao negacionismo, não há? Uhum. Mas é o que você diz, isso aqui não bastou, vai vir outra. Para fazer alguma coisa para impedir, que é reduzir a emissão de gases CO2, né, que vai para o ozônio, parar de destruir a floresta, e até a desigualdade social, ela contribui para isso. Então, precisa uma conscientização para fazer o que der para fazer para impedir um cataclisma. Agora, aí entramos nós. Como que se muda uma mentalidade rápido? E não vai ser das grandes empresas capitalistas, não, vai ser do comum, do comum, que não quer mudar nada. E agora eu entro numa questão complicadíssima. O nosso mito é que a análise pode fazer as pessoas se transformarem e pode fazer elas evoluírem, reconhecendo a própria sombra, não projetando a sombra, reconhecendo como a gente tem que desenvolver compaixão, aceitar a diferença, essas coisas bonitas, né? Mas ontem eu estava lendo um diálogo do Krishnamurti com o David Bohm, dos anos 60. E ambos dizem, será que a humanidade evolui? O Krishnamurti diz, ela não evolui. Aí eu caio de 4. Porque será que é uma ingenuidade nossa achar que a humanidade evolui e que vai perceber o quanto ela é genocida, o quanto ela destrói, o quanto ela é egoísta, o quanto ela é cruel, o quanto... Será que vai? Olha, eu nunca parei para... Agora, isso é um pensamento dramático, mas urgente na minha mente. E eu não tenho muito com quem conversar. Mas eu falo, será que eu sempre fui um idealista Quixote?
achando que as mentes se abrem, os corações se abrem, e que talvez não. E daí o que nós estamos fazendo? Talvez a gente esteja fazendo um pequeno trabalho na pequena margem, onde é possível uma pequena evolução, porque talvez uma pequena seja. Você lembra quando o Jung teve aquele sonho que ele matava Siegfried e ele desenhou no Livro Vermelho? Eu não sei se isso está na Von Franz, quando ela fala do mito do Jung, ou ele próprio, o Siegfried que ele mata era o desejo, era a fantasia heróica do Freud que a psicanálise salvaria a humanidade. Isso era uma coisa heróica e tinha que matar esse heroísmo, porque senão a gente... Como você vai achar que a psicanálise, ou seja lá o que for, né? Eu acho que nós temos que rever um pouco o nosso Dom Quixote. Isso caiu em mim porque eu comecei a falar, meu Deus, será que tudo que eu escrevi, tudo que eu falei, era um idealismo quixotesco? Fora, eu estou com um livro engasgado aí, porque eu não estou conseguindo escrever, só que teve um momento que eu falei assim, eu acho que tudo que eu escrevi, isso que eu quero publicar, é de uma futilidade diante de... É fútil. Agora, o que eu vou ficar falando de alma brasileira, de não sei o quê? Não é. Um amigo meu falou, Roberto, cara, você está exagerando, também não é bem assim, blá, 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 blá. Tá bom. Mas eu fiquei um pouco com aquilo. Eu não quero mais orientar gente que quer fazer uma monografia que é um assunto fútil. Eu não quero saber de aula, de palestra, sabe, fútil ou tão quixotesco. Isso me assustou, mas eu não vou abrir mão disso. Eu tenho que encontrar a minha, porque senão eu não quero fazer mais nada. E eu quero fazer. Agora, eu não falei no começo, terapeuta, antes de mais nada, é um educador. O Jung fala isso, né? Educar, como é a relação entre o inconsciente e a consciência, por exemplo. Isso é uma educação, né? Quanto a gente vai poder educar? Quem vai querer receber essa educação? E tem gente que vai fazer gozação de nós. Agora, eu não queria ser idealista. Eu tenho propósitos urgentes de troca de princípios e de valores. E eu vou tentar, como você fala, ação, pôr em prática na minha vidinha. Isso está legal. Agora, a consciência coletiva brasileira. Será que ela muda? Ela é escravista ainda. Se você for ver bem, estudar bem história, é a mentalidade colonial e colonizada, escravista, que quer manter privilégios, ainda precisa ter outra abolição. Ela é destrutiva, né? Eu vou falar agora, logo, desse novo curso de A Morte e o Renascimento da Alma Ancestral do Brasil. A alma ancestral eu dediquei muito para valorizar para os brancos, né? Talvez ela se extinga, como muitas espécies animais vão se extinguir, talvez todas, exceto boi, galinha, porco, que a gente come. Mas estamos vendo as espécies que vão, né? Então, será que isso que é cair na real é tão doído, é tão doído, é tão doído? Mas, se for necessário, um vai dar a mão para o outro e vão dizer, vamos cair nessa real, vamos. A gente não estamos sozinhos, mas esta para mim, é a questão mais complicada de todas. Porque nós temos um mito da análise, nós temos um mito humanista, né? que o humanismo perseverar e ele, pouco a pouco, iluminará a treva. Eu não sei se isso vai acontecer.
Você falando isso aí, me veio assim, né? No seu curso no dia que você deu o curso da Renascimento e Morte, Morte e Renascimento da ancestralidade, né? E você fala assim, será que o Homo sapiens, ele é autogenocida, né? E aí eu fico pensando assim, a gente tem fantasias de apocalipse há muito tempo, né? Então, assim, olha os filmes, olha os livros, olha tudo. E a gente está vivendo esse apocalipse, né, agora, né? Então, quando você fala isso, me bate muito nessa coisa do mito cristão, da gente viver essa coisa do mito cristão, do apocalipse. E isso aí agora me assustou também, Nina, te ouvir falar isso. Tem esse mito, mas também tem o mito do novo homem, né, da nova Jerusalém, para ficar até no judeu-cristianismo, né? Tem um mito de uma luz lá na frente, que haverá. É a ideia, ordem e progresso, progressos, civilização, civilizar, educar, esclarecer. Para mim, isso está tudo em jogo. Você vê a própria ciência, olha como ela foi atacada. De repente, se ataca mesmo. É só tirar os fundos de pesquisa, que são os governos que investem, que, de repente, toda a conquista, que é uma conquista de conhecimento, sabe, parece que tem uma nova Idade Média aí na frente. Então, é progressão ou é regressão? Eu sinto uma regressão à barbárie. Uma era lá com o Talibã, decepando cabeças. Eu falei, nossa, agora... Mas era o Talibã. Agora não. Eu falo, gente, tem uma dialética... É capaz da história regredir para a barbárie. Eu tenho como não pensar nisso, sabe? É muito inquietante, porque abala umas bases. Mas se essas bases não são reais, deixa que abalem. A gente vai achar alguma. Sim. Nós não vamos parar. Esse é o lado do outro lado do mito cristão, que é a ressurreição. Exatamente. Você pegou agora. E daí nós temos que traduzir isso, o que é humildade e o que é ressurreição. Sim, que é Olha, essa dando uma pauta temática. Você vê? Dessa conversa, para mim, às vezes no meio eu fico assim, já vou incluindo a pauta, segunda-feira já estou falando desse assunto. Essa ressurreição é outro corpo, né? É outro corpo. É o corpo revestido de incorruptibilidade. Então, é de outra natureza, que o corpo corrupto, ele não conhece, ele não sabe. A gente não sabe no que estamos sendo transformados. E é bom que a gente não saiba, porque senão a gente entra na híbride de novo. Então, vamos seguir um caminho mais simples, mais humilde, mais contido dentro dos nossos limites, porque a ressurreição é essa transformação para uma outra condição que a gente ainda não está preparado. Bravo. Mas que está sendo preparado. Bravo. Agora eu te peço, até porque você tem essa formação, ou outros que tenham, precisa pegar novos níveis semânticos da palavra ressurreição. Porque vulgarmente é assim, eu morro e vou ressuscitar e vou para o céu com uma túnica branca ficar sentado numa nuvem. O cristianismo é muito infantil às vezes. Então, o Jung falava um pouco assim, é a morte do ego, lembra? Então, a ressurreição é nessa minha vida mesma, a minha psique se transforma porque o ego morre e o que renasce é uma nova consciência de mim que não é identificada com o ego é apenas um servidor, né? Isso, amor significa a ressurreição é você transcender o pensamento, você não ser mais regido pelo pensamento, porque o pensamento limita tudo, cria conflitos,
e ele gira em falso. O pensamento não leva para nada de novo. O que leva para algo de novo? Bom, é transcender o pensamento, mas é ficar bobo? Não é ficar bobo. Não. Ele ficou nesse estado. Agora, o Krishnamurti ficou, ninguém mais ficou, só ele ficou. Então, aí também confunde, quer dizer, é uma coisa que, bom, eu comecei a meditar em 89, onde eu cheguei? Eu não cheguei muito longe. Então, a palavra ressurreição, ela precisa, não é ressignificar, não gosto dessa palavra. São níveis semânticos, né? Como é que a gente traduz aquilo numa linguagem que agora nos esclareça de algo? Quando você fala o corpo incorruptível, para mim, existe uma corrupção que é a corrupção pela mentira, pelo ódio, pela destrutividade. Isso corrompe. Então, o incorruptível é aquele que blinda, né, a destrutividade, o ódio, a mentira, etc, etc. Eu estou no primário falando isso, mas é um jeito de nós irmos transformando essa coisa tão poderosa, seja o Apocalipse como a ressurreição, em atos simples, que eu possa falar para o meu neto e ele entenda. Isso eu acho que é uma pauta legal. Sim. Vamos concordar que tem toda uma pauta junguiana que já ficou lá para trás. Sim. Não do Jung, mas da maneira como foi se praticando. Quais são os interesses intelectuais de os Jung? Eu acho que ficou tudo. Muita coisa ficou para trás, e é bom que fique. Nós temos que nos renovar também e dizer qual é a nossa temática. Quais são os temas novos que nós temos que explorar, porque nós não conhecemos, mas a gente sabe. Eu acho que aqui a gente apontou, né? Humildade, Apocalipse, ressurreição e algumas coisas. Isso eu gosto, sabe? O Jung era pela renovação sempre, né? Jung quer dizer jovem. Sim. Exato. Ele estava sempre querendo renovar. Estava. Renovar. Então, vamos cutucar os currículos das sociedades, os cursos que são dados na formação, os temas que já ficaram muito sopa requentada, sabe? Eu não quero mais saber a ânima na obra de não sei quem. Isso aqui, para mim, já tá velho. O que é novo? Né? Porque a gente é mais velho, né? A gente vai ensinar, a gente vai dar aula, a gente é analista, mas eu acho os currículos eles já ficaram desatualizados. Eu não estou em nenhuma sociedade, eu não pertenço a nada, mas eu ponho a boca no trombone e eu falo, né? E eu também quero ir renovando a minha pauta. Eu não vou mais falar que o povo brasileiro é a melhor coisa que tem no Brasil. Talvez eu fique nessa história do 15%, entendeu? Eu vou ficar falando da patologia no poder, eu não falava disso antes. Sei lá, nós temos que renovar a nossa pauta. Às vezes eu olho, eu tenho uma biblioteca aí, está ali, não dá para vocês verem. Me parece que está tudo velho. Eu acho que agora eu não quero ler nada, eu quero fazer isso que nós estamos fazendo. Isso aqui me estimula, mas nenhum livro está me estimulando. Isso aqui me estimula, mas nós não estamos lendo isso aqui num livro. Nós juntamos algo aqui, nosso, que você pode chamar de alma, podemos chamar de amor, podemos chamar de libido, se você quiser. Nós juntamos algo e isso produz algo. Eu não tenho nenhum livro que fale disso, porque esses livros são de antes da pandemia. Então, esses livros, para mim, já não interessam mais. Você sabe quais são os momentos mais criativos para mim? As minhas horas de análise. Acho que eu tomo vinho, então... Mas não é legal a gente dizer, sim, nós aprendemos o Jung para quê? Para usar as ferramentas, para nós observarmos, para nós criarmos conhecimento atual. O Jung não
está vivo, ninguém vai dizer, olha, agora vocês têm que entender isso pensando não sei o que lá. O Hillman morreu, a Marie-Louise Santos morreu todo mundo. Vamos nós observando, e na nossa clínica, e ver o que a gente produz que não está nos livros. E morreu aquele mundo em que eles viveram, né? Aquele mundo então... é antes. Nós vamos por... E me parece também que um elemento nisso tudo é a gente estar diante, de fato, da desesperança. Oi, fala de novo. Eu acho que um elemento que está eu trouxe outra palavrinha aí fundamental. Desesperança. Que isso está muito encruado, né, no ideal cristão de vida. Que Sim. É uma espécie de híbris também, de pensamento, de que vai melhorar. E eu acho que até nos nossos atos, como você falou a respeito desse sentimento, de não acreditar mais, né? Mas será que a gente precisa acreditar? A gente não pode ir fazendo? Né? Lindo. Olha outra palavra da época da palavra humildade. É a palavra fé, spes. Como é que fala, Silvio, em latim? Spes é esperança, né? Não, em latim eu não sei. Não, é a fé, esperança e caridade. Né? Tudo velharia. Pega de novo a palavra esperança, ela está junto com humildade, camadas semânticas novas. Em primeiro lugar, esperança é esperar. Nós acabamos de dizer que a gestação não acabou, nós temos que esperar a hora do parto. Então, vamos esperar. Você mesmo falou. É até bom que não haja acaba o silenciamento, todo mundo começa a falar, porque não está pronto, pode até ser pior. É melhor esperar mais um pouco. Isso tem a ver com esperança, é uma espera. Agora, tem uma esperança antiga que é uma babaquice. Eu tenho esperança que do fim do Bolsonaro... Esperança não é uma coisa carola. Vamos pegar de novo o que é isto. Eu posso dizer assim, eu tenho esperança porque eu vou participar, porque eu vou tentar interferir. Se eu planto uma muda, eu tenho esperança que ela cresça? Sim, porque eu plantei, eu vou aguar. Então, não é assim mais esperança passiva que os anjos vão fazer e eu sabia que eles iam fazer. Não. É assim, os livros e as atitudes novas que nós vamos tomar. Então, é uma esperança, por quê? Porque eu estou agindo, não estou passivo. Aí eu tenho esperança que no futuro as coisas sejam melhores. E a Carola falava assim, mas... Parece que a esperança tem uma imagem, né? A esperança tem uma imagem finalista, né? E Sim. A gente está lidando com a angústia de não ter isso, né? De não ter esse horizonte. Exatamente. A pandemia trouxe um não horizonte. A gente não tem ideia do próximo ano, de quando que a gente vai poder circular livremente. Nada disso. Ninguém pode dizer nada. Você sabe o que nós temos, Igor, e que eu estou vendo nos sonhos? Como aparece o medo e a perda da antiga segurança. Todo mundo está com medo, e é para estar mesmo, porque nós estamos andando de noite num terreno que você não sabe onde tem um buraco, onde tem uma cobra, onde não tem nada, e nós não sabemos o que tem pela frente. Na verdade, talvez nunca se soube, mas não tinha uma ameaça como essa. Você vê uma guerra, você pode ter esperança que a guerra acabe. Quando a guerra acabou, destruiu tudo, mas acabou a guerra. Agora, como é que é? Eu vou dizer, tem esperança que a pandemia acabe e daí não dá para ver. Então, você falou bem, talvez nunca a gente passou por uma coisa que não tem horizonte. Como eu estou no mar e não vejo a linha do horizonte, como é que eu vejo? Qual é a imagem do não horizonte? É uma coisa borrada? Porque horizonte é uma separação aqui de mar e céu, ou terra e céu. O horizonte, né? Geológico, que vira uma metáfora, né? Eu tenho uma perspectiva, né? Eu tenho como é que você falou? Horizonte. Uma finalidade. E você falou uma coisa que eu adorei. Você falou agora nós temos anti-horizonte.
A finalidade é porque vai chegar lá. E você falou, agora nós temos isso aqui é uma coisa dadaísta. Eu estou achando isso ótimo. O que é um anti-horizonte? Qual é a imagem de um anti-horizonte? Nina? Nossa. Vai aparecer. A imagem é de um mar agitado, que o barco afunda e ele não vê. Você não vê o fim dessa agitação, então. Não vê. Só vê a onda em horizonte cima. é um negro total. Você não se localiza. Sim. Você não se localiza, né? É olhar para cima, olhar para o universo, não ver nada. Olhar. Nem estrelas. Nossa, mas tem alguma coisa. O não horizonte, Igor, olhar para cima. O não horizonte é o retorno do caos. Sim. Os mitos não dizem que começou o caos e veio a ordem? Isso. Veio a espada do Marduk que corta Tiamat, a grande serpente, daí ele organiza. Sim. Toda a nossa consciência é baseada aqui no começo. É uma coisa, é um caos que não tem ordem, não tem nome, e vem a ordem é o horizonte. Agora nós podemos dizer que é uma regressão ao caos inicial. E a gente está preparado para isso? Mas não adianta falar, o bar vai abrir de novo e eu vou... Não, é melhor ter culhão de dizer nós estamos no caos, no escuro, no mar revolto, não sabemos quando que a noite acaba. Sim, ou porque o Cristo ainda não saiu do túmulo. Lindo. A gente está no período dos 3 dias. Você está falando na tua formação e eu entendo tudo que você está falando. Ou seja, a gente está nos infernos. Os ínferos. Só que, nos ínferos. Pegando a linguagem bíblica, não é teológica, porque a teologia ela não conseguiu se desenvolver. Ela não conseguiu ainda desenvolver essa questão. Também acho. Mas está lá no Novo Testamento que o Cristo desceu ao inferno e pregou aos espíritos em cativeiro. Eu acho que nós estamos nesse momento. A gente não está sabendo não. O que falar e quem está ouvindo. Assim como o Cristo. Ótimo. Gente, a ideia é essa, né? A metáfora é essa. Vocês sentem que está emergindo uma coisa de nós, nós juntos? Está emergindo. Agora, chega alguém e fala assim, que baixo astral essa conversa desses Vamos levantar, tá todo mundo mais, vocês vêm com esse papo aí depressivo. Pelo amor de Deus, vocês são muito tanáticos. Vamos falar de... vocês aguentam essa? A gente oferece um vinho. Está... A gente oferece um vinho. A gente devia ter combinado, tá vendo, de abrir um vinho. Eu estou sentindo uma potência que esse baixo astral me deixa potente. Nós estamos ainda pregando. Nós estamos pregando aos espíritos cativos. Depois nós vamos sair dos infernos. Depois. Mas ainda estamos pregando. Nem esse governo, nem a pandemia tiraram de nós o tesão de tentar compreender e entender e formular e ir além num território novo e desconhecido. Isto não tiram de nós. Isso. Nós não fomos castrados no desejo de poder propor um entendimento. Quem não consegue, pensa no retorno da abertura do bar. No retorno do normal. Olha só o que é o retorno do normal. E que nem era normal, né? Nem era, mas quer dizer, você abdica de uma coisa que eu não abdico de jeito nenhum. Pode parecer lúgubre, pode parecer assustador, mas eu não tenho medo do mundo porque isso me dá potência.
É isso que nós precisamos. Uma potência de existir diante de uma ameaça como nós nunca vimos. Quieto, de máscara, fazendo tudo direitinho, mas a minha alma fica potente, meu espírito fica potente. É isso que eu quero. E olha, isso surgiu da gente hoje, da gente estar junto. Eu estou ouvindo coisas aqui que eu nunca tinha ouvido e estou falando coisas que eu nunca falei. Isso é bom. Muito bom. A gente tem se nutrido muito, nós três, né? Nesses encontros da gente, mesmo quando a gente não tem nenhum convidado, que a gente se encontra para falar de pauta, etc. E isso nutre muito a gente, né? Tem sido muito bom mesmo. E estar com você aqui hoje, nossa, realmente... Agora baixou um espectro psicoide, né? Porque você estava com um trombo e você está com todos os teus canais abertos. Pois é. Como diria o Jung, é o psicoide, a gente não consegue explicar racionalmente. Que lindo. Lindíssimo. Tomara que isso sirva... Ah, lá vem o Dom Quixote. Eu não vou nem completar. Eu não vou completar. Pode ser otimista. Eu acho que dá para ser otimista. Otimista é hipótese, né? A esperança é aquela certeza, né? O esperar pela certeza. O otimismo é uma hipótese. Que seja assim. O otimismo é do coração. Eu acho que o otimismo vem do amor. O amor é otimista, porque ele sabe que ele é o amor. Gostei. Pronto, assim fica melhor. Silvio, quer encerrar? Bem, depois de um encontro, eu falei que esse seria um encontro, não seria uma entrevista. É verdade. E isto foi um encontro. Foi mesmo. Mais um para nós dois, né, Gambini? E para nós, Igor e Nina, com esse encontro da gente perceber a realidade dessa alma, né? Dessa alma que sente, dessa alma que tem uma percepção que muitas vezes falta a consciência. Sim. O ego, ele não tem essa capacidade, né? Não tem. Por isso, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. E eu acho que seria muito bom que outros encontros como esse acontecessem. Com certeza. Temos o nosso projeto aí de entrevistas e tudo, mas nada nos impede de termos esses encontros. Com Até você, Gabi, em especial. Nesses encontros, eu acho que aparece uma pauta. Então, feito um certo número de encontros, depois vocês recolhem e daí a colocação é a pauta. Vamos discutir isto, porque já tomou forma. No começo não tinha forma nenhuma, nem se sabia o quê. Depois tem, é assim que a gente vai andando, né? A gente vai desbravando porque aparece uma temática, senão a gente não sabe para onde a gente está indo, né? E é difícil, porque não tem horizonte, porque é caos, mas nós estamos indo. Isso que é bonito. Maravilha. Nós estamos indo. Estamos ou não estamos? Estamos. Isso nós estamos. Isso não é Quixote. Estamos. Estamos em movimento. E o Oliver Sacks dizia, vida é movimento. Estamos em movimento. Agora eu vou falar com a analista sênior. Vocês estão muito bem, os três. Porque eu estou olhando e eu estou olhando, hein? Vocês estão muito bem. Então, acho que vocês estão sabendo como se colocar esse desafio que nós estamos vivendo. Então, veio pela cara, vejo pela expressão. Fico muito feliz de ver isso.
Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Vou terminar a gravação. Queria agradecer novamente a presença, Gambini. Eu aceite o convite. Foi uma excelente conversa. Foi a nossa mais longa disparada, né, que reúne nós três aqui. E de um jeito muito especial, muito fluido, né? Um diálogo, de fato, um encontro, como o Silvio disse. Né? Foi um grande prazer. Muito obrigado. Eu também agradeço. Foi muito bom. Até as próximas. Até lá.